A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para você. Você mesmo. Sim, você mesmo. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença. Bem sabemos que Tu és o Todo-Poderoso. E nós pedimos que a Tua mão forte, Senhor, possa abençoar essa vida. Pai, abençoa, Senhor. Dá forças para continuar lutando. Afasta, Senhor, todo mal, Senhor, em nome de Jesus, toda opressão maligna que saia dela, em nome de Jesus. Nós te pedimos que a tua mão forte possa abençoar, Senhor, não somente ela, Senhor, que está sofrendo, Senhor, mas há tantas pessoas que estão, Senhor querido, numa situação difícil, Senhor, e não vem mais solução. Pai, abençoa, dá vitória, Senhor, prospera, meu Pai, o caminho de cada um, em nome de Jesus. A pregação de hoje se localiza no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11 da palavra do Senhor. O título: A Mulher Adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero me deter no versículo de número 3 da palavra do Senhor. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eu quero pregar no tema o furo. Descobriram tudo. E agora? Vou repetir para você. O tema é o furo. Descobriram tudo. E agora? Eu lembro que numa certa feita eu congregava em outro ministério. E ali um pregador começou a contar de um testemunho que vivenciou algum tempo atrás. E ele falou que estava trabalhando e o chefe dele pediu para que ele pintasse várias peças que seriam vendidas posteriormente. E um dos seus chefes, que não gostava tanto dele assim, ele viu uma das peças mal pintada. Ele disse: Vou reunir a chefia da empresa e vou mostrar para eles aquela peça que está mal pintada. E assim o fez, reuniu toda a chefia da empresa e chamou ele que tinha pintado aquelas peças. E foi mostrado ali todas as peças pintadas. E quando ele
mostrou aquela peça que estava mal pintada, disse: tá vendo essa peça? Ele não pintou direito. É, isso aí. Essa peça ele não pintou direito. Ela está mal pintada. E quando olharam para aquela peça que estava mal pintada, e também olharam para todas as peças que ele tinha pintado, e olharam para ele, e o chefe falou: agora acabou para ele. E ele disse para aquele homem, que era ele: parabéns para você. E aquele homem que não gostava dele, ou pouco gostava, pensou consigo: mas como que pode ser isso? E a chefia falou para ele: parabéns para você, porque somente uma peça está mal pintada e as demais estão muito bem pintadas. Eu quero aqui falar sobre 7 tópicos encontrados nesse texto da palavra do Senhor. E o primeiro tópico é sobre essa mulher. Está no versículo de número 3 da palavra do Senhor: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. O primeiro tópico é uma vida apontada com o pecado. E o seu pecado era o adultério. Mas você nota nesse texto que ninguém falou das coisas boas dela, mas apontaram que ela tinha uma vida com o pecado. Eu me lembro uma vez sobre um texto que eu li sobre a fila indiana. Sim, sobre a fila indiana. E na fila indiana é o seguinte: forma-se uma única fila. E nessa fila indiana, o que está na frente não tem como enxergar o que está atrás. Sim, então o que está atrás vê as costas do que está à sua frente. E nas suas costas ele carrega tijolos. Sim, carrega tijolos. Mas o moral da história é o seguinte: é que sempre está se vendo o que está nas costas e nunca o que está à frente, porque na frente está as qualidades que nós não enxergamos muitas das vezes e não conseguimos enxergar, não é verdade? Mas logo se vê os defeitos daquela pessoa. Sim, na fila indiana se vê os defeitos das pessoas e não as qualidades. O livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10 da palavra do Senhor diz: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E ela está sozinha, colocaram-a no meio. E a pessoa que adulterou com ela não estava com ela. Ela estava sozinha no meio. Este é o segundo tópico. Sua condição de estar sozinha deixa totalmente vulnerável, pondo-a no meio. E no meio você fica visto por todos que estão ali. Você já sentiu-se vulnerável quando em uma parte da sua vida você ficou sozinho? Porque essa mulher foi posta no meio. A sua condição de estar sozinha deixa totalmente vulnerável. Nessa hora não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem tio,
não tem sobrinho, não tem amigos. Não tem ninguém. A sua condição de estar sozinha a deixa totalmente vulnerável. E no meio também é o centro das atenções. Sim, é o centro das atenções. Talvez as pessoas te deixam você sozinho no meio vulnerável. Mas esquecem-se de um homem que chega na sua história. Note que no versículo 3 da palavra do Senhor, os principais e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No versículo 4 diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. O terceiro tópico está no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nos mandou Moisés. Terceiro tópico, ninguém expressa o amor de Deus, mas diz, nos mandou Moisés. Em outras palavras, estavam falando o seguinte: a sentença já está marcada. Não tem como escapar. Porque na lei nos mandou Moisés. No quarto tópico diz assim, no versículo 6 da palavra do Senhor: isso diziam eles, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Já ouviu falar aquele jargão que mato 2 coelhos com uma cajadada? O quarto tópico, ela não estava só enrolada, pois era uma trama para derrubar Jesus. No quinto tópico, está no versículo de número 6 mesmo. E diz assim no versículo: isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O quinto tópico: Jesus tem todo o domínio da situação. Eu fico a imaginar como que uma pessoa recebendo tal informação ficaria escrevendo com o dedo na terra. É só Jesus, sim, só Jesus. Escrevia com o dedo na terra. Em outras palavras, se vocês pensavam que eu perdi, não. Negativo. Eu tenho todo o domínio da situação. E você acha que Jesus não tem um domínio da sua situação? Sim! Às vezes você pode pensar que Jesus está demorando. Não, negativo. Ele tem todo o domínio da situação. Sexto tópico. No versículo de número 7 diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E no versículo 9 diz assim: e quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. O sexto tópico, o veredito de Jesus é unânime e encerra a questão. Talvez você está passando por um grande problema também. E Jesus está escrevendo na terra. Mas no sexto tópico, o veredito de Jesus é unânime e encerra a questão. Mas vamos lá. No versículo de número 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Ele vai responder mais na frente, como nós lemos aí, e você ouviu.
Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sétimo tópico está no versículo de número 10 e 11. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. O sétimo tópico, a causa dela não só foi como julgada, mas ela foi restaurada. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Jesus não só quer julgar a tua causa, mas Ele quer restaurar você. Vai-te e não peques mais. Eu quero aqui reforçar o tema: o furo, descobriram tudo, e agora? E Jesus diz à mulher: vai-te e não peques mais. E ela ouve anteriormente uma palavra do Mestre: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que Deus abençoe seu coração em nome de Jesus.